eu quero que você possa colocar em pé, fazendo um favor, para nós fazermos uma oração. Nós estamos numa ação espiritual. Até agora, nós estamos na presença de Deus, mas Ele tem algo poderoso para fazer nesse culto, na sua vida, naqueles que estão nos acompanhando. Uma palavra de Deus, uma palavra dita do céu, hoje, pode mudar a sua história, a sua vida, mudar, realinhar você. Então eu quero fazer uma oração junto com você para iniciar esse culto, porque independente de tudo isso, isso não é a primeira vez que a humanidade passa por isso e nem será a última. E a igreja nunca parou, sempre se posicionou, sempre se colocou à frente daqueles que não têm mais esperança. A igreja tem que ser um diferencial. A igreja de Cristo, não estou falando em denominação, estou falando em você, corpo de Cristo, você que entregou sua vida para Jesus, crê em Jesus, tem que se posicionar em meio ao caos, em meio ao vale de ossos secos que o profeta se revela, em meio às dificuldades mais impossíveis que Deus começa a se mover. Então ele tem, eu creio que tudo isso que está acontecendo tem um propósito e Deus está estabelecendo uma nova orientação, tanto para a igreja quanto para a humanidade. Deus sempre enviou profetas, apóstolos, Deus sempre enviou pessoas e homens que se levantaram para falar com a humanidade em todos os momentos. E neste momento aqui, agora, Deus está nos levantando para que nós possamos nos posicionar em frente a tudo isso que está acontecendo. Não usar o caos para fazer com que as pessoas tenham medo e temor, mas pelo contrário, para que entendam que tudo está sob o controle do Altíssimo. E Deus não é medo, Deus não é o juízo que muitas pessoas ensinam. Deus é amor. Deus estabelecerá o seu juízo por amor. Deus faz tudo por amor, porque Ele enviou o seu Filho, porque Ele amou o mundo. Ele não amou a igreja Reino, Ele não amou a igreja católica, Ele não amou a Assembleia de Deus, a quadrangular, a presbiteriana, Ele não amou denominação, Ele amou o mundo. O mundo é amado por Deus. Todas as pessoas foram e são amadas por Deus. Ele age em amor, a essência de Deus é amor. Deus não é juízo, o juízo estabelecerá depois de tudo que tenha dito pela santa palavra dele e pelo propósito eterno. Então é esse Deus amor que nós vamos orar agora e pedir a sua bênção aqui, porque Ele já está no meio de nós, Ele já está conosco. Senhor, nós estamos orando agora, falando contigo, e o Senhor Jesus nos ensina que o Senhor é Pai, Pai de todos aqueles que creem no Teu nome e creem no Teu Filho. Jesus disse: creem naquele que me enviou. Quem crê em mim, crê naquele que me enviou. E nós estamos aqui no ato de fé, porque nós sabemos que não é só uma reunião de pessoas aqui, não é uma reunião de condomínio, não é uma reunião de planejamento de nada, empresarial ou grupo familiar. Nós estamos numa reunião entre o corpo de Cristo e a cabeça, que é Cristo, quem nos dá a direção. E nós precisamos da tua direção, nós precisamos da tua mão para nos orientar em cada passo. Como disse Moisés: eu só vou se o Senhor for conosco. E diante do deserto, no vale, ou em qualquer situação, nós sabemos que nós só podemos caminhar se o Senhor estiver conosco. E todos aqueles que se reúnem aqui nesta manhã com Deus, e estão nas suas casas, ou estão nos acompanhando pela internet, que o Senhor possa agora trazer a tua presença, porque ela é real. Ela não é um sentimento, ela não é uma emoção, ela não é algo que possa confortar somente a nossa alma, ela habita no Espírito. E aquilo que habita no Espírito traz conforto, traz graça, traz, ó Deus, segurança, nos estabelece na fé. Por isso eu peço que nesta hora a tua presença comece a entrar em cada lugar. Não há impedimento para a tua presença. A Bíblia diz que Isaías viu que toda a terra está cheia da tua glória.
Não há lugar onde o Senhor não possa habitar, não há lugar onde o Senhor não possa fazer a tua presença, porque o Senhor não é colocado em lugares, o Senhor é. Disse a Moisés: eu sou o que sou, eu sou o que você quiser que eu seja, eu sou aquele que criou todas as coisas. Por isso o grande eu sou, o Deus poderoso de Jesus, o Pai, o nosso Pai. Recebe essa adoração, recebe esse culto, recebe, Deus, do nosso coração, e olha para cada um de nós nesta manhã, em nome de Jesus. Quem crê, diga: eu creio. Vamos dar palmas para Jesus, fazer um barulho santo aqui, para nós recebermos, aleluia, a presença dEle. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus, aleluia. O louvor é uma oração. A Bíblia diz que os louvores de Davi acalmavam a Saul, o rei. A Bíblia diz que Eliseu pediu um tangedor, um tocador, um adorador, quando Deus ia falar com ele, quando os reis consultaram a ele sobre a guerra que eles iam entrar. E quando o tangedor chegou e tocou, ele trouxe a presença de Deus naquele lugar. Então o louvor é uma oração. Tem muita gente que canta, mas não louva. Cantar é quando você somente fala as letras. Comigo às vezes até aconteceu isso. Você fica ouvindo várias vezes uma música e você presta atenção na letra, Ricardo? Às vezes é assim, né? É como a propaganda, né, que fica falando. Mas se você interpretar pela letra e colocar isso para fora, pelo que você está falando, é uma oração. Então, nós pedimos aqui a presença de Deus, enche esse lugar. Eu tenho certeza que Ele está aqui. A Bíblia é tão real, a Bíblia é tão verdadeira, que às vezes fica tão fácil, e a nossa fé é tão pequena, que a gente não crê no fácil. A gente está acostumado a crer em coisas mirabolantes. E um versículo que mais verdadeiro é o que diz que Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles, no meu nome. Então isso é real. Isso não é na igreja, isso é na tua casa, isso é em qualquer situação que você possa estar. Se você começar a falar do nome de Jesus e se reunir no seu trabalho, na hora do almoço, no café, em qualquer situação que você possa, você falar: vamos fazer uma oração aqui. Ele está no meio, ele está presente. Isso é muito real. Isso é muito real e verdadeiro. É tão real e simples que a gente acaba não crendo. Nós entendemos que precisamos fazer descer fogo do céu, fazer uma oferta de altares que vão tremer esse lugar, e vamos chamar a atenção de Deus com coisas. Deus não precisa disso. Nós não precisamos fazer nada para chamar a atenção de Deus, a não ser ter um coração verdadeiro. Jesus disse isso em Mateus 4. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A adoração em espírito e em verdade, ela não é aparente. A adoração em espírito e verdade não vem com coisas aparentes. Aliás, Deus não olha a aparência, Deus olha o nosso interior. Então, às vezes, alguém que possa estar pulando, saltando e falando algumas coisas, não está sentindo o mínimo que alguém que está quieto está analisando, está colocando para dentro de si aquela palavra, está sentindo a presença de Deus e exaltando a Deus com o teu pensamento, com o teu coração. Então fica à vontade, você que está aqui, Ele está ao seu lado, Ele está no meio desse culto, Ele está no louvor, Ele está em tudo. Aleluia, glória a Deus. Que você possa abraçá-lo, sentir o cheiro dele, você possa tocá-lo, porque Ele está aqui. Aleluia, é tão simples isso que a gente fala: mas será que Deus está aqui? Sim, Ele escolheu habitar em nós. Jesus disse: o reino do céu não vem com coisas aparentes.
Quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou num cavalo, ramos colocados no chão, vestes colocadas no chão. E ele disse: não, o reino não é aparente, o reino ele está em vós. O reino está no teu coração, o reino está entre vós. Então viver no reino é você se sentir presente nesse reino espiritual que domina a sua vida. Não é algo que vai fazer com que você caia e que você sinta veja um anjo voando, não. Aleluia. É a presença do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo comunica no teu espírito a tua paternidade, a tua filiação, a tua adoção. Aleluia. Deus tem alguns filhos, né? Os anjos foram filhos criados. Israel foram filhos eleitos. E nós somos filhos adotados. A Bíblia diz que veio para o que era seus, os eleitos, e eles não receberam. Mas todos quanto receberam foram feitos filhos de Deus. Nós não éramos do ramo da figueira, nós fomos enxertados na figueira. Aleluia. E nós somos filhos por adoção. E como a lei dos homens é menor que a lei de Deus, e a lei dos homens diz que filho de adoção, mesmo filho tido natural, e nós temos a mesma filiação dos anjos que foram criados, de Israel que foi eleito para que Jesus nascesse, e nós, igreja, hoje, aleluia, glória a Deus, adotados pela morte do Cordeiro no Calvário. Quando ele morre, o véu do templo rasga de cima sozinho. Aleluia. E aí Paulo diz assim: entrai no Santo dos Santos com ousadia. Ninguém chega na casa do pai e fala assim: pai, posso entrar? Ninguém chega na casa do pai e fala assim: pai, eu posso pegar um danoninho aqui na geladeira? Pelo contrário, tem que pôr cadeado na geladeira, né, Dom? Que os filhos ficam à vontade na casa do pai. E não é na casa do pai, em qualquer lugar, porque o pai, o nosso pai, está em todos os lugares. Aleluia. As religiões têm Deus, nós temos um pai. Todas as religiões têm Deus, todos têm Deus. Jesus disse, quando os discípulos, Lucas 11, nos ensina a orar, ele fala assim: Pai nosso. E quem estava ali do lado dele era fariseu, publicano, discípulo, não discípulo, multidão, endiabrados e cheios do Espírito Santo. E eles dizem assim: Pai nosso. Ninguém pode dizer: Ele é o meu pai, Ele é o pai da minha denominação, Ele é o pai da minha religião. Não, ninguém pode prender Deus numa caixinha e dizer: Deus, Ele é meu. Ninguém pode se apropriar de Deus. Ele é Deus. Quando ele disse para Moisés: vai falar com o faraó falou assim: e a quem eu vou anunciar, Senhor? Fala que eu sou, pronto. Eu sou. Eu não sou quem, eu sou. Aleluia. Então é essa presença que nós estamos falando, desse Deus que ninguém criou, Ele cria, Ele faz, e nós estamos aqui pela misericórdia dEle. Eu queria ler um texto para começar a falar sobre a palavra de hoje, Lucas 7. Deus sempre me surpreendendo. Eu passo a noite inteira, a madrugada, estudando, lendo. Aí Deus deixa eu quieto. Chega de manhã, Ele fala: é lá, ó. Hoje até falei: Senhor, para de brincar comigo. E Lucas capítulo 7, versículo 11 em diante. Eu amo esse capítulo 7 de Lucas. Aliás, Lucas o médico, Paulo diz, Lucas o médico. Lucas não andou com Jesus. Lucas era um moço que andou com Paulo, um médico, que tinha uma formação, uma instrução mais profunda. E ele fala aqui no início do capítulo 1 de Lucas, ele fala como que ele escreveu o Evangelho. Ele fala assim: visto que em muitos houve que empreender uma narração coordenada dos fatos entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra.
igualmente a mim me pareceu bem. Olha isso, depois de acurada investigação de tudo, desde a origem, dar-te por escrito uma exposição em ordem. Lucas, ele faz um apanhado, o que Marcos escreve, o que Mateus escreve, os testemunhas oculares dos milagres, do que aconteceu com Jesus, e aí ele escreve acuradamente. Eu gosto de ler o Evangelho de Lucas, porque ele é como um médico, né, que chega aos detalhes de um exame, aos detalhes de uma enfermidade. Lucas detalha as passagens que ele faz. E aqui, nesse texto, no capítulo 7, não é diferente. Capítulo 7, versículo 11, vou voltar para você. É importante você ter essa introdução, porque quando a gente lê os evangelhos, a gente tem uma noção que, olha, esses evangelistas andaram com Jesus. Não. Mateus e Marcos e João, sim. Lucas, não. Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinópticos, que são iguais. Eles falam praticamente os mesmos eventos de forma um tanto diferente, porque se eu olhar para esta caixa daqui, eu vejo um jeito, o Adolfo está olhando de um outro jeito, o Ricardo está olhando de um outro jeito. A mesma caixa, a essência é a caixa. Então os três, eles ensinam de forma diferente sobre a mesma coisa, sobre a direção única do Espírito Santo, para que eles escrevessem. Lucas, então, ele faz um apanhado de tudo isso. Houve testemunhas oculares. Ele chegou falando: você viu o que aconteceu aqui e tal? Sim, então ele vai relatando com detalhes. Aleluia. Então aqui no capítulo 7, 11 está escrito assim: em dia seguinte, está aqui, ó. Em dia seguinte, vamos ver como está essa tradução. Ah, está igual a minha. Dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro de um filho único de uma viúva. Olha o detalhe que Lucas dá. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Há um ponto de exclamação. Jesus não chegou e falou: não chore. Ele falou: não chore. Chegando-se, tocou o esquife, o caixão, ou a forma que eles enterravam naquele tempo. E parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Outra exclamação. Sentou-se o que estivera morto. Lucas não fala sentou vivo, sentou morto. E passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Olha que palavrão. Circunvizinhança. Amém. Como eu estava dizendo, Lucas, ele detalha os milagres de Jesus. E cerca de 35 milagres de Jesus são registrados na Bíblia. Cerca de 35. João, no último capítulo, ele escreve assim: se todos os milagres a respeito de Jesus fossem escritos, aí João extrapola, né? Nem todos os livros do mundo dariam conta. Lógico que é uma expressão exagerada, mas ele quis dizer: se o mundo todo escrevesse sobre Jesus, não conseguiria registrar os milagres e milagres que ele fez. Mas estes foram escritos para que vós creiais. João registra milagres diferentes dos outros evangelistas, assim como Lucas não tem referência em outro evangelho esse milagre.
Quem tem uma Bíblia aí e vê as referências, não tem. Por exemplo, o capítulo 7, versículo 1, está em Mateus 8, 5 a 13. O 11 não tem referência. Aí você chega no 18, tem uma referência, Mateus do 11 ao 2 ao 6. Mas do 11 ao 17 que eu acabei de ler, não tem referência em outro evangelho. Um milagre exclusivo, anotado, acompanhado, confirmado por Lucas. E ele tem um propósito. Eu gosto dos detalhes. Quem me conhece, eu gosto dos detalhes da palavra. Eu gosto de aprofundar um pouco a palavra. Eu não vou ser muito longo hoje, não vou ser longo. Mas Lucas, ele faz questão de dizer que no dia seguinte, dirigia-se Jesus para uma cidade chamada Naim. Naim quer dizer graciosa. A tradução da palavra Naim significa graciosa, alegre. Mas estava vindo o enterro dela. Mas olha que no dia seguinte, quando alguém registra alguma coisa no dia seguinte, significa que está dando continuidade ao que aconteceu antes. E antes, no capítulo 7 ainda, Jesus faz um milagre extraordinário, o milagre da cura do servo do centurião. Centurião é alguém que comandava pelo menos 100 homens, ou 200 homens, como o nome diz. E o centurião era o comandante da guarda da cidade de Cafarnaum, uma cidade grande. Duas grandes sinagogas existiam naquele tempo. A maior ficava em Jerusalém e a segunda maior ficava em Cafarnaum. Jesus nasceu em Belém, Belém de Judá, Miqueias capítulo 5. Mas Jesus foi morar em Cafarnaum. Nazaré, ele passa a sua infância, até ele se mostrar para o ministério, com 30 anos. Dos 30 anos em diante, ele mora em Cafarnaum. O ministério de Jesus começa com 30 anos, 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio acontece nessa cidade chamada Cafarnaum. Litorânea, tinha um poder militar muito forte, uma estratégia econômica muito forte, base religiosa muito forte, um lugar onde existiam pessoas, onde Jesus ia desenvolver o seu ministério. Por que ele não desenvolveu em Nazaré? Porque quando ele prega em Nazaré, na primeira vez que ele prega, o povo era tão conhecido dele que levou ele num monte para jogar ele para baixo, e ele veio embora. Ele soltou aquela fala: o profeta não tem honra na sua pátria, porque na casa dele ele foi expulso. Jesus só volta para Nazaré, no capítulo 13 de Mateus, se não me engano, só uma vez. E está escrito que Jesus não fez nenhum milagre em Nazaré, porque ninguém cria nele. Ele era o filho de Maria, de José, o carpinteiro. E o que ele fala em Nazaré? O Espírito do Senhor é sobre mim hoje. Está cumprindo hoje Isaías 61. O Espírito do Senhor é sobre mim hoje, pois me ungiu. Eu sou escolhido para tirar os presos da prisão, os cativos, libertar os oprimidos, declarar o ano aceitável do Senhor, proclamar o ano aceitável do Senhor. Então eu sou aquele que Isaías está falando que haveria de vir. Quando os amigos, irmãos, parentes chegam, olham para isso e dizem assim: não, esse cara é louco, vamos jogar ele. Ele saiu do meio da multidão. Então Jesus pega as coisas dele e se muda para Cafarnaum. Quando ele se muda para Cafarnaum, acontecem os seus milagres. E aqui nesse momento, Jesus estava, no capítulo 7, versículo 1 ainda, Jesus estava concluindo algumas coisas. Entrou em Cafarnaum no capítulo 7, 1. E um servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Olha no versículo 7. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo que lhe viesse curar o seu servo. O centurião, não estou pregando ainda. O centurião não foi falar com Jesus. Você tinha observado esse detalhe?
Ele não foi. Ele mandou alguém, Ricardo. Você vai ver o que vai acontecer agora com a viúva. Ele diz assim, ó. Ele chama alguns judeus, anciãos, e diz assim, ó, o seguinte. Vai falar com Jesus, eu estou sabendo que ele entrou na cidade. E estes, no versículo 4, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que lhes faça isso. O centurião disse assim, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Por isso, uma lição do centurião, humildade. Ele era chefe da guarda, comandante de Roma. Ele disse, eu não sou digno que ele entre na minha casa. Não foi questão de falta de humildade, é o contrário. Ele se colocando como indigno diante de Jesus. E aí chega os amigos e diz assim, Jesus, ele pediu, ele é digno, só que ele é humilde. O 4, chegando a Jesus disseram, ele merece, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga, era um homem do bem. Disse para Jesus, ó, eu sou o cara que fez a igreja aí, mereço um milagre. Eu sou o cara que estou no ministério, eu sou comandante aqui, como muitos dizem. Você sabe com quem você está falando, não é assim? Não, ele falou, não, vai vocês falar com ele. Eu tenho vergonha de quem eu sou. Olha a lição. Jesus foi com eles, perto da casa do centurião, enviou-lhes amigos a dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Olha o cara, ele não era digno de ir até Jesus e também não queria que Jesus entrasse na casa dele. A humildade. Vai, Luiz. Eu não sou digno de falar com esse homem, também não sou digno que o Senhor entre. Para aí. Mandou alguém dizendo, segura Jesus aí. Esse homem é um santo, ele não pode entrar aqui. É digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Eu não sou digno de falar com o mestre. E aí sai. Admirou-se Jesus dessas palavras e disse no 10, afirmo que nem mesmo em Israel achei tanta fé. Mas olha o 8, quem gosta da palavra, ó. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados a minhas ordens. E digo, a este vai e ele vai, e outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isso e ele faz. Ouvido, admirou-se Jesus dele, voltando-se para o povo, disse, afirmo que nem em Israel eu vi tanta fé. E aí Mateus registra que Jesus falou, vai, o teu servo já está curado. Jesus não levantou a mão e disse, olha, levanta a mão na direção da sua casa, e eu falo, Senhor, cura ele. Não, Jesus falou, vai lá, eu nunca vi tanta fé nem em Israel. Eu estou sujeito à autoridade. Olha o que ele quis dizer aqui. O centurião não fala com o imperador. Quem fala com o imperador é patente alta, é general. O centurião fala com o chefe do comando. Se eu não tenho dignidade para falar com o imperador, muito menos com Deus, que é acima do imperador. E quando eu vou, eu mando ir, vai. Quando eu mando voltar, volta. Então se o Senhor falar uma palavra, eu me coloco como diante do Senhor. Se o Senhor disser uma palavra, o meu criado, o meu servo vai sarar. Jesus falou, vai, ele já está curado. Por que eu estou dizendo isso se eu li o versículo 11? Porque Jesus tem meios de fazer milagre, formas de fazer milagre. O milagre não acontece quando você quer, mas é quando Deus determina que ele aconteça. Você precisa ter fé. Aqui, esse homem mandou alguém. 8 de Lucas diz que a mulher foi e tocou. A mulher de Ciro Fenícia disse, se o Senhor disser, a minha filha é endemoniada. Jesus falou, vai, ela já está sarada. Ela foi e estava sarada. Jesus estava ainda em Cafarnaum. Então nesse milagre de Jesus, em que as pessoas se falaram, manda alguém, ele foi, quando estava indo, ele fez o milagre. Nesse caso aqui, é o seguinte,
Dirigia-se Jesus para uma cidade chamada Naim, gloriosa. Ia com ele seus discípulos e numerosa multidão. Nesse milagre, a mulher não pede. Ninguém vai pedir nada para Deus. Aí o Senhor nos ensina aqui dizendo, Ele conhece as nossas necessidades. Lá alguém pede, Ele faz. Aqui ninguém pede, Ele vai fazer. Jesus faz pelo menos 3 ressurreições. Lázaro, a filha de Jairo e aqui. E os milagres de Jesus se dividem pelo menos em 4 categorias. Milagre com a natureza. Marcala-te. Milagre repreendendo o poder diante da enfermidade. Vários paralíticos, coxos, cegos, mudos foram curados. Milagres mostrando, esse aqui específico, o poder espiritual, não esse. Quando a mulher encurvada de 18 anos, com um espírito imundo na sua coluna, Jesus chega e toca nela e ela se levanta, ela diz, sai espírito imundo. Poder sobre a natureza, poder sobre a cura, poder sobre os espíritos, e aqui ele mostra poder sobre a morte. 4 categorias de milagres, mostrando o poder de Jesus, acima, embaixo, do lado, para dentro, para fora, em todos os lugares. Ele é Deus. Alguém pediu, Ele fez. Alguém falou, Ele enviou. Alguém intercedeu, Ele fez. Os anciãos intercederam pelo milagre, Ele fez. Quando você vem no culto de oração que interceder, Deus também faz. Quando alguém pede oração, interceda, porque Deus faz. Pela sua mão, pela sua intercessão. Ele é digno, Senhor. Então vai. Aleluia. Então aqui nesse texto, Jesus diz assim, nos ensina isso. Jesus vai dirigindo com Jesus. Eu queria entrar num lado da mensagem, mas o Espírito Santo está me levando para um outro lado. Jesus disse assim, chega uma cidade chamada Naim. No outro dia, sabe quantos quilômetros tem Cafarnaum de Naim? Aproximadamente 30 quilômetros. Homem de dores, experimentado no trabalho. Não é que ele era forte porque ele era super-homem, não. Ficou forte porque ele trabalhava. Aleluia. Aí Jesus vem. Quando ele chega na cidade, 30 quilômetros depois da onde ele estava, tinha 2 multidões com Jesus. Tinha 2 grupos com Jesus. Os discípulos e a multidão. Quando o discípulo anda com Jesus, ele anda para aprender. Ele anda para crescer. Ele anda para divulgar, para testemunhar. Ele anda porque ele está crescendo naquilo. A multidão não. A multidão só se aproxima quando tem interesse em alguma coisa. A multidão vai quando Jesus mesmo disse, vocês estão comigo pela comida. A multidão faz e se desfaz a qualquer tempo, mas o discípulo fica. Eu não vou nem perguntar qual grupo você faz, porque se você está aqui, é porque você é um discípulo de Jesus. Aleluia. Tinha 2 grupos com Jesus. E tem aqueles que frequentam, mas não recebem, porque só quer o benefício. O discípulo não. Quer ser meu discípulo? Toma todo dia a tua cruz e me siga. O discípulo apanha com o mestre. Entra no barco com o mestre. Passa tempestade com o mestre. Bebe daquilo que o mestre ensina. E tinha 2 grupos, um monte de assim, muitos discípulos. E também uma multidão. 2 grupos. E quando se aproximou da porta da cidade, eis que saiu o enterro. Aí eu quero dizer uma coisa para você. Em Deus não existe coincidência. Deu certo. Ainda bem que deu certo. Estava naquele lugar. Eu já disse aqui e vou repetir. Quando Pedro sai do barco e começa a andar, ele afunda, Jesus estava do lado com a mão estendida. Jesus já sabia o limite de Pedro. A Bíblia não diz que Jesus saiu correndo e foi lá e pegou Pedro. Deus não erra cálculo. Ele sabe o teu limite, o meu limite. Ele sabe que nós somos
sanguíneo, não sanguíneo. Ele sabe que nós somos paciente e impaciente. Ele sabe que nós somos falhos. Ele sabe que alguém suporta uma doença terrível e sai como Jó. E ele sabe que às vezes uma gripe, você vai ficar falando besteira. Ele sabe o teu limite. E às vezes ele te ensina com uma gripe. E às vezes ele te ensina com Covid. E às vezes ele te ensina com morte. Ninguém pode olhar para o outro e dizer, nossa, eu não suportaria aquilo. E talvez não suportasse mesmo. Porque ele sabe o limite do Luiz, da Débora, de todos aqueles que estão aqui. Ele conhece. Salmo 139, Davi diz assim, quando eu era um embrião, não tinha forma nenhuma, meus ossos também não estavam sendo entrelaçados, o Senhor já me conhecia. Deus sabe e te conhece desde a concepção. Aleluia. A Bíblia diz que nós somos eleitos nele. Nós já estamos nele. Já estávamos nele. Por isso ele nos quer de volta para ele. O Espírito é Deus que dá. O nosso espírito humano. Aleluia. Então o texto diz que quando ele se aproxima da porta da cidade, ele nem entrou na cidade, estava saindo uma multidão com um cortejo fúnebre. E eu parei aqui dizendo que não há coincidência em Deus. A mulher deu sorte que estava saindo e Jesus encontrou com ela. Não. Deus não vive o Cronos. Deus vive o Kairos. O Cronos é o nosso tempo cronológico. Deus vive o tempo da eternidade. Ele já te vê na eternidade. Nós olhamos para o passado, nós olhamos para o presente e não sabemos um milésimo de segundo do futuro. Ele já te vê no futuro. Por isso diz, do teu passado não me lembrarei mais. Os seus pecados são perdoados e Deus não se lembra mais. Quem lembra você e te acusa é Satanás. Porque ele não sabe o futuro, ele só sabe o passado. Você sabe o passado e o presente. Aleluia. Por isso que Deus não acusa, que Deus se vê no futuro. Ele vê como você vai ser. E aqui nesse caso a mulher está saindo e Jesus está passando. Jesus não entra na cidade. Não existe coincidência. Quando ela passa por uma situação, ele já sabia. Eu estou dizendo para você que está aqui, quem está nos acompanhando, Deus conhece a sua necessidade. Deus sabe o momento que isso vai acontecer. Por isso, nós temos que esperar em Deus. No momento e no limite. Olha, o texto é rico. Diz o texto que, no versículo, quando se aproximou da porta da cidade, eis que saía um filho de uma viúva e grande multidão com ela. Eu vou ser breve. A palavra, ela está centrada aqui. Algumas lições que Lucas nos ensina. E uma delas é essa. Deus não tem coincidência. O teu milagre está acontecendo. Ela estava nos limites da cidade, na porta. Cidades muradas. Deus sabia o limite dela. Ele não precisava entrar na cidade. Ele ficou esperando no limite. E às vezes eu não sei você, qual limite que você está. Ou vai passar. E às vezes a gente chega num limite que a gente fala, não, vou ter que dobrar o joelho no chão. Luiz, eu vou ter que falar porque alguma coisa está errada. E aí você fala e parece que acontece no ato de graça, o Espírito Santo fala, calma. E você respira. É o teu limite naquele dia. Deus conhece, então não há coincidência. E olha isso. E se aproxima, e ela, com um filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Veja a situação dessa mulher. Ele era filho único. Significa que ela não tinha mais descendentes. E ela era viúva, ela não tinha mais marido.
Quando ela casa, quem casa e quem se relaciona, sabe, estabelece vários projetos, vários sonhos, estabelece um projeto de vida junto. De repente o marido vai embora e o sonho dela foi depositado no filho. O filho único virou objeto do projeto de vida dela. Falou: bom, meu marido não está aqui mais. Por certo não tinha irmão o marido, porque ela teria que casar com o irmão pela lei judaica. Não tinha mais ninguém, só tinha ele. Como só tinha ele, todos os seus sonhos, projetos estavam nele. Quem estava ali, envolto num caixão. O sonho, o projeto de vida dela estava ali, indo para o cemitério. Jesus olha para aquela mulher naquela situação, viúva, sem amparo, levando os sonhos embora para o campo santo, como os muitos chamam, para um lugar derradeiro, na parte física nossa, para o cemitério. E aquela mulher estava levando toda uma história ali. O filho mais velho, que talvez pudesse trazer alimento, a continuidade da família, porque filho é continuidade. Quem tem filho aqui sabe. Filho é continuidade, você projeta nele: oh, esse aqui vai ser tal coisa, esse aqui vai ser tal coisa. A filha, né, vai ser tal coisa. Olha, eu quero sonhar, dar um estudo, trabalhar, fazer alguma coisa para que a minha filha tenha melhor do que eu. Não é assim? Cadê os pais aí? Não é assim? Tudo isso estava projetado nela, naquele menino, naquele sonho, naquela situação. Aquele caminho já era conhecido dela. Ela passou com o marido, agora está passando com o filho. Aí acontece isso que o vento está mexendo aqui, né? Acontece o quê? Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. No texto anterior, Jesus foi chamado para ir na casa. Nesse texto, ele não foi chamado, mas ele viu. Ele está olhando para você agora. Ele está olhando para dentro de você e vendo coisas que nem você mesmo conhece. O velho ditado em conheça-te a ti mesmo é verdadeiro. O ser humano não conhece a ele mesmo. Nós usamos 10% da capacidade mental. Olha lá, quem usa 10% é gênio. Nós não nos conhecemos ainda. Mas Deus, olhando para nós, Ele nos vê como nós somos. A nossa estrutura física, mental, psicológica. Deus vê os limites psicológicos, mentais, e vê todos os traumas que nós já passamos. Ele olha e mapeia. E ele olha para aquela mulher e diz o texto que ele se compadeceu profundamente. No íntimo, outra tradução, no íntimo, Jesus se compadeceu. Compaixão é você sofrer junto. Paixão é sofrimento. Paixão na cruz é sofrimento na cruz. Compaixão é eu sofrer como ela está sofrendo. Jesus olhou para ela e a dor dela passou como se estivesse passando para ele. Jesus olha assim para você. E tem gente que grita: onde está Deus? Deus não viu. Deus não resolveu ainda. Como que Deus permite isso? Por que Deus não fez o milagre antes? Como Maria e Marta falou: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu sou a ressurreição e a vida, estou aqui. Eu sei que lá no final de tudo nós vamos ressuscitar. Falou: não, você não entendeu? Eu sou, eu não serei, eu sou. Onde está Lázaro? Está ali, vem para fora. Ele é. Nós é que não o vemos como ele é, mas ele nos vê como nós somos. Por isso fique tranquilo e tranquila. Deus se conhece. Diz a Bíblia que até o cabelo da nossa cabeça. Eu duvido que alguém, no seu Ricardo, perdão da brincadeira, sabe quanto cabelo tem na cabeça. Eu fiquei pensando, que interesse tem a Bíblia dizer que Deus sabe o cabelo que você tem na cabeça? Então Deus fica lá de manhã contando o cabelo? Não, Ele quer dizer que te conhece. É uma linguagem
alegórica. Que a Bíblia usa muito, linguagem alegórica, não literal. Quando Davi diz assim, Deus tem um odre para recolher as minhas lágrimas, quem olha no literal fala que Deus está lá com um negócio lá só recolhendo lágrimas. Não, isso é uma linguagem alegórica. Deus não precisa de envelopes, de utensílios para guardar nada. Ele é Deus, Ele guarda nele, pronto. Então nessa linguagem aqui, quando o Senhor, o detalhe está aqui, eu fecho no 13. Vendo ao Senhor, se compadeceu dela. Então Deus está vendo aquilo que está passando. Você que está na sua casa, Deus está vendo. Nada foge do olhar de Deus. Os meus filhos me abandonaram. Minha família não visita mais. Eu não sirvo mais para o trabalho. Hoje eu não sou mais nada. Eu não sou mais ninguém. Eu sou o último biscoito do pacote. Eu sou a Coca-Cola do deserto. Ninguém olha para mim. Acabou. Não. Deus está olhando. Deus está olhando a sua necessidade. Eu vim aqui para dizer isso para você. Vendo ao Senhor. Ninguém pediu milagre. O milagre vai acontecer porque ela estava no caminho. O milagre acontece no caminho. Eu já preguei aqui sobre a transformação da água em vinho. Os servos pegaram água, quando chegou lá no chefe da cerimônia, chegou vinho. Saiu com água, chegou vinho. O processo foi no caminho. Deus te testa no caminho, na tua perseverança, na tua fé. Por isso Ele ama discípulo e não multidão. A multidão Ele compadece. Ele não despede a multidão, mas Ele ama discípulo. O discípulo que não abandona. Porque o discípulo continua no caminho aprendendo. Ele diz assim, quando o milagre acontecer, é quando você está andando e chega lá, o milagre está acontecendo. Então se você está aqui e ainda não aconteceu o milagre, ele vai acontecer. Aleluia, porque não existe coincidência. O dia que eu dei um pulo lá, Deus fez uma bênção na minha vida. No dia que eu entreguei alguma coisa, não há nada que você faça que Deus possa se agradar ou não, ou desagradar de você. E aqui, quando Lucas escreve isso, ele viu o Senhor se compadeceu. Aí Lucas dá um show de palavra aqui. Quem viu a moça não foi o médico, foi o pastor, não foi o líder, não foi o marido dela, não foi o patrão. Quem viu ela foi o Senhor. E acabou. Pode ter te apresentado pessoas e você se frustrado com pessoas. Aliás, a gente se frustra com quem está perto, sabia? Eu não esperava isso, mas é com quem está perto que vai te frustrar. Eu fico devagando, né? Mas eu gosto de buscar alguns exemplos. Quando Jesus fala da Santa Ceia, que alguém ia trair, ele fala assim, quem colocar a mão comigo no prato. Quem lê no literal, acha que quando Jesus foi pegar o pão, Judas pegou na mão dele. Não. Jesus quis dizer assim, aquele que está numa distância minha, que ele pode estender a mão e colocar a mão no prato. Aquele que está do meu lado. É isso. A gente se frustra com quem está do lado. Para ser testado justamente. Que é aquele que você não espera. Mas Deus vê tudo. Ele é o Senhor, Criador do céu e da terra. Nele, por Ele foram feitas todas as coisas. Eu estou te oferecendo Jesus. Lucas falou, a história dela estava uma desgraça, mas quem chegou ali não foi Moisés. Quem chegou ali não foi o príncipe da sinagoga. Quem chegou ali não foi o doutor Lucas. Não, quem chegou ali foi o Senhor. Aquele que deu vida, que dá vida. É o alfa, é o ômega, o Criador. Que ressuscita, que faz milagre. Aquele que morreu e ia morrer no lugar dela. É Ele. Então quem estou te apresentando hoje, você na tua casa, e quem está aqui hoje, é o
Senhor, a tua causa está sendo vista, não por mim, pelo Senhor. Talvez eu possa ajudar alguma coisa, talvez nós possamos dar algum conselho, talvez nós podemos contribuir com alguma coisa, mas o Senhor não contribui, Ele faz, Ele é. Ele disse para o cego: o que queres que eu te faça? Eu quero ver, então veja. Quem que pode olhar para alguém, Ricardo, e falar: o que você quer? Tipo, não tem nem cardápio. O que você quiser, tenho. Deixa eu pensar. Jesus chegou numa aldeia para testar ele. Pegaram um cego de nascença. Se levasse alguém com dor na coluna, dor no joelho, dor na perna, dor na cabeça, ia ser milagre fácil. Pegaram um cara que nunca enxergou. Quero ver o que vai fazer. Sabe o que eles falaram para Jesus? Toca nele. Toca nele para ver se ele enxerga. Sabe o que Jesus fez? Cuspiu nele. A Bíblia diz que Jesus pegou o cuspe dele e passou no olho do cego. E pegou o cego e falou: vai embora. Foi curado e vai embora. Jesus é assim. Aleluia. E nesse texto é o Senhor. E eu vou fechar aqui, porque minha Bíblia está fechando já. O Senhor está sendo apresentado aqui nesta manhã como aquele que vai operar milagre na sua vida. E a história vai ser mudada. Chegando-se, tocou o caixão e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus devolveu-o à sua mãe. Você pode ficar em pé, fazendo um favor? Eu estou te apresentando um Deus que não vive de coincidência. Estou te apresentando um Deus que já estabeleceu o momento do teu milagre. O que tem que acontecer é a tua perseverança. O que tem que acontecer é a perseverança dos discípulos e não da multidão. A multidão se dissipa, mas os discípulos permanecem.